Panorama do mercado com abas, as principais notícias de 30 de janeiro. Começamos com o anúncio oficial de Donald Trump, que agora realiza aqui a expectativa do mercado e nomeia Kevin Warsh como o próximo presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Lembrando que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu dizia que Kevin Warsh seria escolhido por Trump há praticamente um ano, logo após o início da administração, pelas suas conexões com Scott Bessent, por ter sido conselheiro do Stellan Druckenmiller, que é um investidor lendário, que trabalhou com Scott Bessent junto com George Soros, e como ele já tinha essas conexões, tem também uma relação familiar com uma famosa herdeira norte-americana de um conglomerado de beleza e também era professor em Stanford e foi membro do board do Federal Reserve durante a gestão do Bernanke. E esse é um ponto crítico, porque Kevin Walsh era muito ferrenho crítico à política de quantitative easing, de compra de ativos por parte do Federal Reserve, sempre foi muito crítico a essa postura que foi adotada por Ben Bernanke após a crise de 2008 e agora o mercado precifica todas as suas expectativas à luz da escolha oficial e por isso os vértices longos sobem, porque o mercado entende que se era alguém que era crítico ao quantitative easing, a tendência de aumento do balanço do Fed é que isso não ocorra durante a gestão do novo presidente. Vamos aguardar qual vai ser a postura, mas me parece que realmente a escolha do Kevin Warsh é sensata, é alguém que tem credibilidade no mercado, tem um amparo já ter atuado no board do Federal Reserve, tem um respaldo acadêmico também que sustenta a sua credibilidade, e por esse motivo eu entendo que não vai ter grandes mudanças, também não teremos aquela preocupação de cortes massivos na FFA, na taxa de juros norte-americana. Parece ser uma pessoa ponderada, que acredita, pelas declarações recentes, que a inteligência artificial vai proporcionar ganhos de produtividade, que talvez isso reduza a inflação, e aí o Fed teria espaço para cortar juros. Então, o mercado reage de uma forma natural, só esse detalhe dos vértices longos, mas também não me espantaria que o Kevin Warsh usasse futuramente alguma medida similar ao QE para resolver algum problema de crise que ocorra, algo assim, para derrubar os vértices longos e incentivar a compra de ativos de risco, né? Tirando, portanto, esses ruídos que a imprensa faz, parece uma escolha sensata. Agora vamos aguardar as declarações do Kevin Warsh quando ele assumir. Ainda temos mais dois encontros do Fed sem a presença do Kevin Warsh, ainda com a presidência do Jerome Powell, mas é afastada de vez agora aquela dúvida sobre quem seria e parece realmente que é uma escolha sensata. O histórico hawkish do Kevin Warsh, eu penso que tende a ser agora amenizado com a assunção da presidência e vai ser uma gestão de política monetária embasada nos dados macroeconômicos, assim como foi o Powell. Nada me espanta em relação a essa escolha e nada me preocupa com aquele temor que havia de condução de uma política monetária de juro real negativo. Não penso que isso vai acontecer. Bom, afora essa questão, que é realmente a notícia mais importante do dia, tivemos ontem o resultado da Apple, que veio muito forte, recorde de vendas do iPhone, venda muito forte na China também, mas o mercado continua batendo na ação porque entende que não há ainda clareza por parte do Tim Cook, que é o CEO da Apple, sobre como a Apple vai navegar essa onda da inteligência artificial e por isso que a ação não teve grande reação de preço ao final do pregão e agora no pré-market. Lembrando, os futuros caem hoje, provavelmente já diante de uma reprecificação da curva de juros e com os vértices longos, as ações de crescimento sofrem mais com essa alta dos vértices longos pela precificação da nomeação do Kevin Warsh. Independentemente disso, nós temos ainda uma bolsa forte e me parece também que a alta da curva não é nada expressiva para que haja um impacto duradouro no valuation das empresas do Nasdaq, que ao contrário, as empresas têm reportado lucros bem acima das estimativas e a tendência é que haja, ainda mais agora com o dólar mais fraco, é que nominalmente os lucros, principalmente das Big Techs, que são as empresas que têm receitas no mundo todo, receitas internacionais, que essas receitas venham ainda mais altas agora quando reportadas com o câmbio já feito o ajuste do câmbio, o dólar mais fraco, e pelo menos em termos nominais essas receitas tendem a aumentar, o que vai melhorar o lucro líquido das empresas norte-americanas. E essa é uma das ideias e dos propósitos do Trump
com um dólar mais fraco. Depois eu até vou fazer um vídeo do YouTube semana que vem explicando qual é a estratégia por trás de um dólar mais fraco, e um dos objetivos é justamente proporcionar receitas mais altas para empresas exportadoras, empresas multinacionais que têm receita no exterior. Comentando algumas outras notícias marginais, tivemos aqui o anúncio de que a Amazon avalia a possibilidade de injetar 50 bilhões de dólares na OpenAI. Lembrando que a OpenAI precisa de muito investimento agora, nesse momento, precisa captar e tem buscado empresas, tem buscado investidores para aumentar o aporte. Eu falei do SoftBank ontem. Isso foi uma preocupação no resultado da Microsoft, que a Microsoft tem muitas receitas a receber da OpenAI pela parceria que foi feita. Lembrando, a Microsoft comprou uma parte da OpenAI e a OpenAI, por sua vez, se comprometeu na parte de nuvem a comprar tudo da Azure, da estrutura de nuvem da Microsoft. Esses são os pontos principais. Também saiu agora de manhã uma notícia falando que o Elon Musk cogita fazer uma reorganização societária do seu conglomerado, que poderia levar a uma fusão da xAI com a SpaceX ou com a Tesla. Alguns dizem que a tendência seria de fazer uma fusão entre a xAI e Tesla, outros falam que seria a xAI com a SpaceX. Lembrando que a xAI é de inteligência artificial, a Tesla é a famosa fabricante de carros e a SpaceX é a empresa de navegação espacial do Elon Musk, que tem contratos com a NASA e que substitui a NASA em várias tarefas. Essas são as principais notícias internacionais. Em relação ao Brasil, temos uma notícia do Valor Econômico hoje, da capa do Valor Econômico, que reporta a possibilidade de que os bancos negociem com o Banco Central uma recomposição do FGC após o caso da liquidez do Master, uma recomposição a partir do depósito compulsório dos bancos, o que levaria a uma medida menos drástica, porque essa é a preocupação dos grandes bancos brasileiros hoje, que se houver a necessidade de fazer uma reposição rápida do FGC, os bancos terão certamente um impacto nos seus resultados, e por isso a estratégia de conversar com o regulador financeiro para que haja o uso do depósito compulsório como uma forma de amenizar, de atenuar essa perda decorrente da recomposição do FGC. E além disso, tivemos também uma matéria do Pipeline falando que há um aquecimento expressivo agora do cenário de IPO e M&A no Brasil, em decorrência desse fluxo de capital estrangeiro que vem com apetite para tomar risco nos mercados emergentes e da precificação da curva de juros, que já é projetado, pelo menos no boletim Focus, uma taxa Selic perto de 12%, que já bem abaixo da média dos últimos anos aqui no Brasil. Então essas são as principais notícias a comentar. Realmente a grande notícia do dia é a escolha do Kevin Walsh. Vamos aguardar se vai acontecer algum pronunciamento oficial por parte do Kevin Walsh. Me parece que não, mas é interessante ver como que o mercado vai se posicionar. Para mim, muito ruído em relação a essa escolha. Havia muita dúvida se poderia ser o Kevin Hassett, uma captura do Banco Central pelo Executivo, e agora com a escolha definida do Kevin Walsh, não me parece que vá acontecer esse tipo de situação. E pelo contrário, alguém que tem experiência no mercado, era consultor do Druckenmiller no Duquesne, no Family Office Duquesne, e me parece que será uma pessoa bem ponderada e sensata na condução da política monetária, sem realizar nada muito exótico, nada muito que saia do livro-texto. Parece ser uma pessoa que tem um histórico hawkish, mas que tem também o seu temperamento ao longo dos anos e considera os dados econômicos e as inovações tecnológicas que têm acontecido nos Estados Unidos. Bom, esse foi o panorama do mercado com ABS de 30 de janeiro. Terminamos o mês de janeiro e agora vamos para fevereiro. Qualquer outra novidade, siga acompanhando as minhas redes, @RafaelAbismusa no Instagram, TikTok e YouTube.